Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 44ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho de 2018. A AGT está a trabalhar a todo o terreno para a implementação do IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado, e em 2019 é o ano para o início da sua implementação. Muitas são as questões que se levantam a propósito. A primeira é: será que o IVA vai aumentar os preços dos produtos para o consumidor final? O contabilista Pereira Mendonça tem cálculos hipotéticos que demonstram as hipóteses em que tal pode acontecer. O Dr. Adilson Saqueira, nosso convidado, já escreveu um artigo para o Jornal de Angola a declarar o contrário. Então torcemos ambos para ajudar a esclarecer estas dúvidas. Há quem defenda que as empresas poderão ser menos competitivas nos preços comparativamente às suas congêneres estrangeiras, que são as prediletas das multinacionais, e apesar da lei cambial, há relatos de que as petrolíferas continuam a pagar faturas a empresas estrangeiras e em dólares. Uma opção aceitável num mercado de livre concorrência, mas que penaliza as empresas nacionais, daí a necessidade de se criarem medidas que propiciem que estas tenham preços mais competitivos. É lógico que este assunto não se resolve apenas com a implementação ou não do IVA. Há outras nuances relacionadas com o ambiente de negócios e outros constrangimentos. Mas será que o surgimento do IVA e a recém-aprovada lei do investimento estão alinhados? Esta é a introdução da segunda parte do debate sobre o IVA, a implementação do IVA em Angola, e na primeira parte terminamos com a contribuição do Alberto Ferreirinha, que é coordenador adjunto do Grupo de Trabalhos para a Implementação do IVA pela OCPCA. Ouvimos também o consultor fiscal Silvestre Francisco, consultor fiscal da Confederação de Empresários de Angola, e o contabilista, que é membro da OCPCA e faz parte do grupo de trabalho da implementação do IVA da OCPCA, o Pereira Mendonça. Era ele que estava a contrapor as medidas que a AGT apresentou na pessoa do Dr. Adilson, que faz com que o IVA seja então implementado de forma gradual, e o Pereira Mendonça acabou por contrapor aqui e deixando mesmo o exemplo que o funcionário da AGT vai a um restaurante almoçar e faz o pagamento do seu almoço, e este restaurante não tem contabilidade organizada e tem um cliente que é funcionário da Administração Geral Tributária. Por isso, vamos passar à primeira pergunta desta segunda parte sobre a implementação do IVA em Angola. Será a taxa única de 14%, de acordo com a média dos países da SADC, é mais fácil administrar segundo os livros da Avenida da Liberdade e é a melhor opção para o caso de Angola? Aliás, será mais fácil e simples, doutora Adilson? A taxa média. Ou veio da Avenida da Liberdade? Eu quero dizer aqui. Tá bom, obrigado, Cristina. Dando sequência relativamente na implementação do IVA, quanto à questão da taxa, ainda não se tem uma definição exata de qual é a taxa que se vai colocar. Ainda são projeções, são propostas, estão em discussões. Mas dizer que a fixação da taxa, de facto, vai depender dos estudos de impacto econômico que estão a ser feito. E referir que estão a ser feitos 3
3 estudos de impacto econômico. Um estudo tem a ver com os agentes econômicos que também vão afetar as famílias. Tem outros estudos de impacto que estão a ser feito a nível da arrecadação de receita e outro estudo que estão a ser feito que é relativamente ao setor petrolífero. O resultado final desses estudos é que vai definir de facto qual é a taxa do IVA a ser implementada. Mas fazer aqui referência que, pese embora aqui aponta-se na taxa única, que é abaixo da média da SADC, mas se olharmos a taxa da média da SADC com algumas alterações, que é a subida de taxa em alguns países da SADC, agora a taxa média da SADC já passou para 15,5%. Mas aqui a nível da proposta aponta-se uma taxa abaixo da média da SADC, que é ou de 12% ou de 14%. Uma dessas duas que aqui é abaixo da média da SADC. Mas também já estão a ser feitos estudos possíveis para se colocar mais uma taxa, ou seja, para pelo menos ter 2 taxas. Uma taxa reduzida e a outra taxa geral. A taxa geral é aquela que se propõe, que é abaixo da SADC, ou de 12% ou de 14%. E a taxa reduzida, que é aquela do imposto de consumo, ou de 5% ou de 10%. Então está-se a ver mais ou menos neste critério que vai ditar, são os estudos econômicos, para ver, se tendo as 2 taxas, se a máxima vai ser 12 ou 14 e se a reduzida será 5 ou 10. Mas só os estudos e também as contribuições que está-se a solicitar a nível do pacote do IVA que foi enviado às associações empresariais e profissionais, bem como a Ordem dos Contabilistas, aquela proposta, a fundamentação de cada operador econômico também vai ajudar a definir exatamente qual das taxas, sendo taxa geral e taxa reduzida, vai se optar como estudo final da proposta do IVA. Doutora Dilson, o grupo que fica isento do IVA, os grandes contribuintes vão estar no ambiente IVA. Quem não for grande contribuinte... Mas é assim, eu só quero para esclarecer que não vamos olhar só no critério grande contribuinte. O que tem que olhar o critério é grande contribuinte mais todos aqueles que têm determinadas condições. Estes serão os sujeitos passivos do IVA. O que está-se a procurar, a pretender é que haja essa opção por parte do empresário não sendo grande contribuinte. Ele próprio é que tem que verificar se ele tem condições para estar nos grandes contribuintes. Caso ele verifique que não tem condições, e cada empresário conhece as suas próprias condições, se ele verificar que não tem condições, a lei vai lhe dar 2 anos para ele reunir as determinadas condições. Mesmo depois desses 2 anos, para ele estar sujeito ao IVA, tem que estar acima do limiar. Mesmo se ele tiver condições e tiver abaixo, ele tem a possibilidade de dar a renúncia deste regime, porque ele já tem condições após os 2 anos. Então temos que verificar que é grandes contribuintes e todos aqueles que têm determinadas condições. Mas essas condições, o próprio empresário é que tem que verificar que ele está apto, e só ele é que conhece a realidade dele, de facto, não a administração fiscal, que pode optar para esta questão do estas IVA. condições já vêm plasmadas na lei e ele olha para aquilo e vai analisar se a sua empresa reúne. O regime, essa questão do regime sendo pelos grandes contribuintes, isso vai estar na lei que aprova o IVA. No código do IVA é um código geral, porque aquilo vai permanecer para muitos anos. Agora, essa questão do regime transitório, que as condições e sendo grande, isso vai estar na lei que aprova o diploma, para que após esse período transitório dos 2 anos, o que tiver plasmado na lei vai ser de uma forma geral, mas isso vamos garantir na lei que aprova o próprio código, como acontece, por exemplo, hoje com o Código do Imposto Industrial, a questão de sem contabilidade organizada até o exercício fiscal de 2017. Isso não está no código, isso está na lei que aprova o código. Por isso que agora, a partir de 2018, já não vai se olhar a questão de ter ou não contabilidade, vai se olhar na lei, é para ter contabilidade. Isto porque o regime transitório depois passa a ser uma norma morta, então irá olhar-se somente no código, para não colocar uma norma transitória no código, e a nível da legística nem é reconciliável nos termos do direito. Colocar um regime transitório no próprio código, tem que se colocar na lei que aprova o código, para quando passar o regime transitório, o código sirva para o geral. Doutora Dilson, quem não reunir as condições continua em sede de imposto de consumo? Segundo o decreto presidencial 5011, recomenda
A substituição implica a não convivência entre o IVA e o imposto de consumo. Ou seja, com a entrada em vigor do IVA, automaticamente substitui o imposto de consumo na totalidade e só vai ter simplesmente IVA. Agora, só para dar ênfase, que está-se a trabalhar também no imposto especial de consumo. Vai ser entregue a proposta na Assembleia ao mesmo tempo que o IVA. Implica que o imposto especial de consumo vai operar no mesmo momento em que entra em vigor o IVA. Mas nós sabemos, ele é especial, então não vai ser sobre todos os produtos, simplesmente aqueles produtos nocivos à saúde. Quais essas condições que têm de possuir aqueles que não estarão contemplados nesse? Posso aqui citar 3 bem patentes. Tem que ter contabilidade, vai ser obrigatório. Tem que ter o cadastro atualizado. Tem muitas empresas que onde ele está hoje não é o que está no cadastro da administração, porque já mudou várias vezes, mas não escreveu. E o Código Geral Tributário obriga que o cadastro deve ser atualizado constantemente sempre que há mudança. Bem como sempre que a empresa troca de contabilista, também tem que comunicar. E infelizmente também nem sempre é esta cultura. Então o cadastro tem que estar atualizado e tem que ser obrigado a ter programa de faturação. Ou seja, para o sujeito passivo do IVA não vai ser permitido usar blocos de fatura, muito menos fatura em Excel. Tem que ser em sistema de faturação. Basta ter, por exemplo, esses 3 requisitos, que para nós são requisitos intrínsecos, cumulativos, têm condições suficientes para ser sujeito passivo. Adelson, não sei se fizeram um estudo, mas eu sei que 60% das pequenas e médias empresas têm essas condições. A sensibilidade que eu tenho é de acautelar a questão de que as pequenas e médias empresas não têm aquela faturação e dada a agressividade do sistema fiscal, então está a ser isentada. Mas agora, temos que perceber o seguinte, os impostos têm princípios, por exemplo, o princípio da igualdade. Nós estamos aqui a passar por cima do princípio da igualdade. E temos que ter cuidado. Depois, não estamos a olhar também a economia. Isso vai gerar pressões inflacionárias. Temos que ter cuidado com essa ideia do gradualismo. O doutor Adilson falou aqui em 2 taxas. Inicialmente falava-se em taxa única, mas parece, na sua introdução mencionou muito isso, mas agora o doutor Adilson já diz que está-se a estudar a possibilidade de ter aqui 2 taxas. Uma reduzida e uma geral. Isso já cria um ambiente mais confortável. Naturalmente que sim. Portanto, há aqui a vontade em diferenciar as taxas em função da utilização dos bens e do consumo dos bens que é feito pelos consumidores finais, é naturalmente uma vontade bem-vinda de ponderação da Administração Geral Tributária. No entanto, eu queria, ainda antes de falar nas taxas, queria só voltar um pouco aqui atrás a esta condição que é imposta aos contribuintes para passarem a ser sujeitos passivos do IVA, que é esta condição do sistema informático, de possuírem sistema informático de faturação e não ser admissível a fatura por tipografia devidamente autorizada ou por Excel. Se a Administração Fiscal pretender, naturalmente que pretende, efetuar o cruzamento e o controlo do imposto para que tenha uma eficácia da sua atividade e eficiência, pois pode fazê-lo sem atribuir esta condição ao contribuinte para ele vir para o IVA. Pode a Administração Geral deslocar-se às instalações do contribuinte e verificar se o bloco de faturas foi numa tipografia devidamente autorizada e que é possível controlar, porque se a Administração Fiscal for à tipografia e verificar que ela está devidamente autorizada, que passou os blocos previamente numerados, pois não há qualquer aqui possibilidade de descontrolo do imposto. Também, se pedir ao contribuinte, eu acho que o contribuinte, falo de certeza, comunicar esses elementos que tem escriturados, se os comunicar à Administração Fiscal para que ela tenha esses elementos e possa controlar, não necessita de lhe impor um sistema informático para que ela leve essa comunicação à AGT. Portanto, poderá haver outro tipo de comunicações que não torna excessivamente oneroso o contribuinte ter que comprar o equipamento informático, ter que comprar as atualizações que são periódicas desse sistema informático para cumprir uma condição de ser sujeito passivo ao IVA. Portanto, eu acho que a condição mais importante de ser sujeito passivo do IVA é exercer uma atividade económica. Eu, se exercer uma atividade económica, estou no IVA. Se um grande universo de bens e serviços estão sujeitos a IVA, eu, a partir do momento em que transmito bens e presto serviços, pois liquido o IVA e estarei na situação de contribuinte. Agora, uma questão que eu gostaria de perguntar ao Adilson Sequeira é o formalismo da dedução do IVA.
Portanto, esta é uma questão que depois eu gostaria de ouvir do Adilson Sequeira sobre o formalismo da dedução do IVA, porque pode ser aqui uma armadilha. Ok, tu vais para o IVA, podes ir para o IVA com essas condições, mas eu não te vou aceitar o bloco de faturação porque não é condição admissível para poderes deduzir o IVA. Eu não te vou aceitar a fatura Excel porque não é uma condição para tu poderes deduzir o IVA. E, portanto, aí é um problema para as empresas. Quanto às taxas, reduzida é bom, a taxa normal é também uma taxa um pouquinho abaixo da média da SADC. Eu gostaria de propor que, face às condições, vai haver estudos para saber se essa taxa é adequada aqui ao nosso país, mas eu gostaria de dizer que Angola está a atravessar um período de reposicionamento da sua atividade económica e financeira no atual mercado. As empresas estão a revitalizar o seu tecido económico para se adaptarem a esta saída da crise. E esta saída da crise é muito sensível. As empresas precisam de ter um apoio do Estado para ter essa saída da crise bem feita e não colocar aqui uma taxa da média. Eu sugeria uma taxa, o primeiro quartil, por exemplo, desta amostra, dizerem quais os países onde há a taxa mais baixa e colocá-la aqui em Angola nos próximos 3, 4 anos, até que as empresas angolanas se fortaleçam e depois, então, gradualmente subir um pouquinho a taxa para fortalecer um pouco também depois as contas do Estado. Porque as contas do Estado vão estar fortalecidas, desde logo porque há um grande universo de bens e serviços que vão ser taxados de IVA, o que não era no imposto de consumo anterior. Pronto, eu queria Pereira deixar, Mendonça, era aqui o problema das taxas, que agora finalmente está-se a desenhar aqui um estudo para termos duas taxas, a taxa geral e a taxa reduzida. Para a máxima vão ter como referência a taxa abaixo da média da SADC. E assim vai ser uma taxa angolana. Não, tem 12 ou 14. Tem 12 ou 14? Porque existem muitos países com uns 14. Com 12, outros com 14. Okay. Porque a média são 15,5. Mas queremos abaixo desta média, porque uns já estão no 17. E esta abertura que o Dr. Adilson já deixou aqui bem claro, quem reunir as condições básicas que a implementação do IVA vai exigir, pode logo aderir ao IVA à partida, já vai dar conforto a estes seus exercícios. Não, Cristina, nem por isso. Como disse muito bem o meu colega, as condições que aqui são apresentadas, o cadastro atualizado, a contabilidade organizada, o sistema informático, não devem ser condições que fazem com que o contribuinte adira ao sistema, o regime do IVA. O que o meu colega aqui apresentou, que bastava exercer uma atividade econômica, e podemos ver na Lei 19/14, o mesmo que acontece. Basta ser uma sociedade, é condição sine qua non para apresentar as declarações contributivas. Então, se aqui os requisitos que está aqui a apresentar, e mais uma vez voltando aos exemplos que nós apresentamos, mostramos aqui que com essas condições pode levar com que os preços dos bens subam. Eu queria aqui voltar a fazer uma reflexão que o Estado deve procurar ter estudos muito concretos e começar a colher as opiniões dos técnicos. E quando aqui apresenta a questão de que está-se a fazer um estudo sobre as diferentes taxas para se chegar a uma conclusão, o estudo que está aqui a se fazer é de um ponto de vista econômico, é aqui o impacto que isso vai ter nas famílias e que vai ter nas empresas e etc. Para chegar a uma conclusão, que tipo de taxa pode ser adotado, é o mesmo também que deve-se fazer para que não se definem essas condições do gradualismo que está aqui a se levantar. A minha maior preocupação é esses exemplos que eu estou aqui a apresentar. No exemplo que eu aqui apresento, em que nós temos com uma taxa de 14%, temos um imposto de 22%. Imagine que não se colhe essas ideias. 22% já está acima do salário mínimo. Quer dizer, estamos aqui a ver uma situação que, a princípio, se não começarmos a colher as opiniões e as ideias dos técnicos, podemos, mais uma vez, termos o mesmo problema que tivemos nas leis que já existem e que foram aprovadas. Então, a minha maior preocupação é esta. Eu, o gradualismo, não apoio. As condições que são apresentadas também não apoio. Apoio o que eu disse o meu colega, bastava exercer uma determinada atividade, é condição simplesmente para fazer face ao regime do IVA. Porque o cadastro atualizado resolve-se. A Administração Geral Tributária tem uma máquina organizativa que pode resolver esse problema. A contabilidade organizada resolve, já existe a lei. O sistema informático não pode ser condição.
E aqui, quando olho para o sistema informático, fico preocupado e posso ver aqui a sensibilidade. É a preocupação da fraude. Mas a fraude não pode ser um problema de preocupação, porque o próprio Estado já criou um departamento para velar sobre a questão da fraude. Já existe uma resposta para esta condição. Então, não vejo grandes razões para que a gente opte pelo gradualismo, porque o que estamos aqui a defender é que esse imposto tenha as mesmas características do seu conceito, a neutralidade e a anestesia fiscal. E quando estamos aqui a falar aqui da neutralidade, não dar aqui a possibilidade dos próprios contribuintes optarem por outros critérios por causa das condições que aqui o conceito do imposto que queremos trazer aqui de novo. Então, estas são as minhas preocupações. Por isso, eu não concordo exatamente com a questão do próprio gradualismo. Silvestre Francisco, consultor fiscal dos empresários, quer então acrescer aqui mais alguma coisa com relação a essas taxas? 2 taxas, uma máxima, outra reduzida, irem abaixo da média da SADC, entre 12 e 14, ou a reduzida de 5 a 10 do de 5 a 10 do consumo. Bom, vou ser preciso, mas eu gostava de falar sobre a expressão crise, para depois falar da taxa. Eu entendo que crise não é um facto natural, é provocado, é a redução de investimento e depois também a ausência de reinvestimento. Se notarem, Standard agora são oficinas, não é? Deixaram de importar devido ao problema econômico que temos e ficaram oficina. Então essa questão da crise são os borrões que nós fazemos na economia, os experimentos na economia, olhar realidades diferentes, depois não olhar a nossa, e depois começamos a chamar crise. E alguns países fazem tentativas na economia, como supostamente não temos dinheiro, vamos ver se conseguimos dinheiro daqui, da fonte fiscal. Vamos aumentar a taxa para ali, para ver se vem dinheiro para nós, e depois então cobrir as despesas públicas. Agora, a questão das taxas, interessa sim fazer um estudo em Cabo Verde, interessa fazer um estudo em Moçambique, África do Sul, é importante olhar os países da região. Mas, primeiramente, é importante olhar os angolanos, as 18 províncias que temos. Vão às 18 províncias, vão aos angolanos, consultam as famílias, porque eu penso que essa questão da repercussão do imposto tem muito a ver com quem cobre. As famílias, por exemplo, vão lá, consultam, perguntam às famílias. Antes de Cabo Verde, perguntam primeiro às famílias. O que é que você acha do imposto? Que vantagem tem o imposto? Depois apresentam, se eles não sabem, explicam, olha, tem essa e aquelas vantagens. Estes vão contribuir. De facto, estas famílias que vão ter essa repercussão é que são a via de estudo para a implementação dessas taxas. A questão da taxa, olho também na questão da alocação das receitas. Reparem, eu tenho visto que as receitas do Estado angolano é igual a uma torneira que a maior abertura, a saída está no fim, é maior, depois no meio tem aí furos. Onde é que está as famílias? Está no meio, com a boca aí, sobre o meio onde está a transbordar a água, só por gotas, a cair a gota, depois lá no fundo está aí a mal receita. Significa dizer que o que interessa aqui também é vermos a questão da utilização dessa receita, onde alocar, como alocar, que benefício dará às famílias. E nós não vemos isso, só queremos otimizar receitas. Então, para as famílias, até podem chegar a pagar uma taxa de 12, de 14, desde que ele se revê nessa contribuição fiscal. Essa é uma das preocupações. Por exemplo, Dinamarca. O cidadão da Dinamarca, se vir para Angola e for para os hospitais, por exemplo, o sanatório, o médico, vai dizer que nós somos terroristas, porque o estado que ele vai observar aquele hospital, as pessoas doentes, e temos que ter nota de que por dia são média de 500 pessoas nos hospitais, correndo para os hospitais, vai dizer que somos terroristas porque nós não temos feito contribuições fiscal. E porque o cidadão da Dinamarca tem benefícios excelentes com as contribuições fiscais. E vai dizer, vocês não têm contribuído. Mas temos contribuído. O problema está na alocação. Nós queremos contribuir. As pessoas contribuem. O imposto é um dever de cidadania. Nós podemos sim contribuir. Agora, temos que observar que as medidas a serem implementadas têm que ser analisadas com base às famílias. Uma taxa que favorece e depois transparência na utilização dessa receita, de modo que essas famílias se revenham. Agora, sistema informático. A AGT tem de saber que o seu primeiro já trouxe vários constrangimentos. Contribuintes chegavam até a repartições fiscais, tinham dificuldades, tinham que vir no outro dia, porque o próprio aplicativo também estava com problema. Melhoria é uma valia, tudo bem, mas têm que saber que não temos que transferir o ônus agora, dizer que vocês têm que se organizar com... Angola tem esse problema também, é um dos problemas gerais, e nós temos que observar que temos que ter a sensibilidade de perceber que, primeiro, a questão não é só em tentar uma medida, sem que observamos outros setores também, outros problemas que não são somente fiscal. Então, resolvemos as medidas para as outras variáveis subjetivas, depois então é que podemos aplicar uma medida nesse caráter rigoroso.
Doutora Dilson, mesmo já para partirmos para o intervalo, mas eu vou querer que nos diga aqui, para além do grupo de trabalho da OCPCA, que temos conhecimento que tem estado a reunir várias contribuições e fazer chegar a si como coordenador do grupo de implementação do IVA junto da AGT, quais são as outras associações que também foram convidadas pela Administração Geral Tributária? Referindo a isso, existe o grupo 3, que é o grupo da parte da legislação, tem a Ordem dos Contabilistas, também tem a Ordem dos Advogados, também faz parte desse grupo. Também acabamos por incluir a AFI, que é a Associação Fiscal, também faz parte deste grupo. E também temos outra componente, que é a parte do IVA para o setor petrolífero. Temos reuniões de trabalho, isso não é auscultação, mas é mesmo reuniões de trabalho para a definição do melhor modelo do IVA no setor petrolífero. Temos reuniões com a CEPA, que é a Associação dos Operadores Petrolíferos. Também estamos agora a envolver a ECIPA, que é a Associação dos Prestadores de Serviço ao Setor Petrolífero, bem como a Sonangol, junto para desenharmos o melhor modelo do IVA para este setor. E também estamos a envolver outras áreas para a definição do IVA, como por exemplo, a nível de escutação, estamos a envolver quase todas as associações, pese embora algumas ainda não conseguimos os contactos, mas já conseguimos uma boa parte delas, por exemplo, a Ecodima, a Banque, a ARA, são essas associações e outras que já conseguimos os contactos, então temos reuniões constantes com eles, já estivemos pelo menos 2 encontros, pelo menos todas essas que nós já reunimos numa primeira fase, já foram remetidos o pacote legislativo. Por exemplo, já tivemos reuniões, por exemplo, com 3 delas, a Ordem dos Economistas, a Associação dos Seguros e a Câmara do Comércio. Também já foi remetido o pacote legislativo e, por exemplo, para as questões do reembolso do IVA, há um trabalho que está a ser desenvolvido, não de forma isolada, mas estamos a envolver algumas direções do Ministério, como, por exemplo, a Direção Nacional do Tesouro, da Contabilidade, do Orçamento e a Unidade de Gestão da Dívida, para verificarmos qual é a melhor modalidade ou como é que nós podemos gerir a nível dos reembolsos. E não só, também a nível da parte aduaneira, estamos a envolver agora a Direção do Comércio Externo do Ministério do Comércio. Também já solicitamos o parecer relativamente à parte do IVA no Ministério das Relações Exteriores, na Direção do Contencioso, para ver como é que o IVA pode desenvolver a nível da diplomacia, tendo em conta os acordos de Viena e outras entidades, como por exemplo também estamos agora a ver como é que nós vamos trabalhar a nível da alteração do Plano Geral de Contabilidade. Pelo menos está aqui a envolvência como principal nos termos do artigo 7 do Código do Plano Geral de Contabilidade. A Ordem dos Contabilistas tem que ser ouvida com certeza absoluta, isso tem respaldo legal. Vamos envolver também na parte dos seguros, que é a ARSEG e a Associação dos Seguros, e na parte dos bancos, a Banque e o BNA, para vermos como é que o IVA vai ser desenvolvido a nível do sistema, a partir de um grupo de trabalho. Ou seja, existem vários grupos de trabalho a serem desenvolvidos dentro do grupo técnico para que possamos ter um IVA mais alargado e com mais contribuições possíveis. Com esta informação dos grupos de trabalho que estão todos envolvidos para a implementação do IVA em Angola, que já tem data marcada, que é janeiro de 2019, vamos partir para o intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a 44ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos em debate sobre o IVA, é a segunda parte, e em estudo está o Dr. Adilson Sequeira, que é o coordenador do grupo técnico da AGT para a implementação do IVA em Angola. Está também o Alberto Ferreirinha, que é coordenador adjunto do grupo da OCPCA, que tem estado a trabalhar nas várias contribuições que enviam para a AGT, para a implementação do IVA em Angola. Pereira Mendonça é um dos membros deste grupo da OCPCA e o consultor fiscal da Confederação de Empresários de Angola, o Silvestre Francisco. A implementação de alguns regimes especiais, entre os quais o regime especial das agências de viagens e circuitos turísticos e o regime dos bens em segunda mão,
objetos de arte e antiguidade e a introdução do regime de caixa. Alberto Ferreirinha, estava ansioso por tecer aqui contribuições sobre o regime de caixa. E é consigo que começo. O regime especial nessas áreas, turismo, agências de viagem, bens em segunda mão. O regime do IVA é um regime normal, mas depois terá que admitir determinados regimes especiais de acordo com as características específicas das atividades. Portanto, há um regime geral que é para todos, mas depois há determinadas atividades que merecem um regime especial de tributação. Por exemplo, o regime de caixa é um regime que é bem-vindo para as empresas, uma vez que a exigibilidade do imposto ocorre no momento do recebimento dos valores faturados aos clientes. O regime geral que existe, a exigibilidade, o imposto torna-se exigível ao Estado no momento da faturação, independentemente de receber os valores dos clientes. Este regime de caixa, de exigibilidade do recebimento no momento do recebimento dos clientes, é importante. É importante porque as empresas estão numa situação de normal devedoras ao Estado, do IVA, porque o IVA é um imposto sobre valor acrescentado, mas estão numa situação de pagamento ao Estado, mas ainda não receberam dos seus clientes. Então, como é que é? Vou pagar já ao Estado e ainda não recebi dos clientes? Há aqui uma situação que o Estado merece acautelar. Isto, sobretudo, em algumas atividades específicas. Por exemplo, em atividades de prestação de serviços que têm um volume de empregabilidade de muitos trabalhadores que estão ao seu serviço e que muito dificilmente têm aquisições com IVA dedutível, uma vez que aqui o volume de trabalho tem segurança social e não tem IVA, portanto não pode deduzir IVA na segurança social dos trabalhadores e, portanto, tem muito poucas aquisições de IVA para deduzir. Ora, estas empresas estão sempre, permanentemente, a menos que façam investimentos da sua atividade, mas isso poderá ser ocasional, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas depois voltam à situação de devedores ao Estado, sem antes ter recebido os valores dos seus clientes. Para determinadas atividades, se não for para todos que mereçam este regime de caixa, pelo menos para algumas atividades em que sensivelmente tenham um volume de negócios elevado e com volume de trabalho, volume de emprego, de pessoas, de funcionários ao seu trabalho, que é elevado, tem segurança social e tem pouca dedução de IVA para fazer. Portanto, é em relação ao regime do caixa, é isto que eu queria dizer. Em relação às agências de viagem, é também uma atividade específica, particular, em que o IVA deveria ser aqui entregue ao Estado pela diferença entre o valor que é adquirido das companhias de aviação e o valor que é prestado aos seus clientes passageiros. A comissão que ganha a agência de viagem por esta diferença que deveria ser tributado ao Estado e não o regime geral de liquidação e dedução que temos normalmente nas atividades. Quanto ao regime dos bens em segunda mão, é normal que os bens em segunda mão, a aquisição destes bens em segunda mão, provenham de pessoas particulares. Pessoas que não estão no regime do IVA e, portanto, entregam as suas viaturas às oficinas, aos stands de automóvel e que, não tendo o IVA, adquirem o bem sem IVA e depois vão transmiti-lo com IVA. Ora, aqui daria uma penalização para os stands de IVA sem o poder deduzir. É a tal situação de há pouco estávamos a falar do gradualismo. O que é que o regime dos bens em segunda mão poderá prever? É que o bem entre na agência de viagem, sem IVA, porque é um particular que o está a entregar, e pela diferença entre o preço que adquiriu e o preço de venda, esta diferença, que é a margem, seja aplicada à taxa para entregar ao Estado. Estes são 2 regimes em que é pela margem. E fica mais barato. E o Estado, com o seu controle que tem, portanto, permite-lhe acompanhar com eficácia o imposto que é prestado ao Estado. Doutora Dilson, regime de caixa está previsto no seu grupo de trabalho? Sim, na proposta que foi enviado, nesse caso para o CPCA, já está previsto o regime de caixa. Aquilo é uma proposta, sem prejuízo das contribuições que vamos receber, não só da ordem, mas também das outras associações. Mas é aquilo que vou referir novamente, que tenho referido nas associações. Não basta dizer não quero regime de caixa. Isso para o grupo técnico não serve. Eu não quero regime de caixa, então a minha proposta
contesta e fundamenta. Então nós vamos analisar a fundamentação, porque se nós optarmos por esta forma que se propõe, pelo menos quando nos colocarem na altura que tivemos a discutir a lei na especialidade, nós vamos poder provar que, não, nós optamos por esse regime e a justificação é essa. E quem propôs, por exemplo, é a Ordem dos Contabilistas, do que justificar, não, optamos por essa porque alguém disse que não concorda. Então, nem nós conseguimos colocar isso no relatório de fundamentação. Então, é necessário que haja essa justificação daquilo que se propõe. As contribuições que tem recebido da OCPCA, acho que já recebeu, estão devidamente fundamentadas? Sim, porque cada ponto que nós estamos a receber, nós estamos a fundamentar. Ou seja, se a ordem tinha uma posição primária, com essa nova alteração, se a posição mudar e termos em conta que vale a pena esta última, então vamos ter que substituí-la com esta última. O que vamos manter na fundamentação é aquilo que vai ficar como último e vai manter sempre a posição de quem contribuiu, seja a Ordem dos Contabilistas, ou é o CODIMA, ou a ARA, mas é a fundamentação e tendo sempre em conta de onde originou a fundamentação. Isso vai estar no dossiê completo. E só para dar ênfase naquilo que se propõe, é que aqui propõe-se em duas formas, né? Só para adiantar. Tem a nível do setor e a nível do próprio contribuinte em si. Está-se a propor aqui o regime de caixa para dois setores, energia e água. Porque são setores críticos, porque na sua maioria os consumidores são pessoas singulares e para pagar já se verifica a nível da ENDE, bem como da EPAL. Então é bem normal que aqui aplica-se mesmo o regime de caixa, ou seja, a EPAL ou a ENDE só entrega efetivamente o Estado quando confirmar que aquele particular ou coletivo entregue. E o outro é a nível dos pequenos empreendedores ou pequenas empresas. Mas estamos aqui a adaptar a nossa realidade, que para nós verificarmos que é pequeno empreendedor ou pequena empresa, tem que estar certificada pelo INAPEM. E sendo certificado, já se pode verificar aqui a nível de volume de negócio. Na ordem dos kwanzas, dá mais ou menos 600 milhões de kwanzas a nível de volume de negócio. Isso é flexível. Agora, quem achar que devemos tender para a média empresa, então desde que o fundamente. Mas aqui tem 3 critérios que obrigatoriamente vão ser exigidos e tem de ser mesmo cumulativo, como por exemplo o critério da afetação real. Se eu vou usar o regime de caixa, só vou entregar ao Estado quando os meus clientes pagarem, obrigatoriamente só posso também deduzir aquilo que eu pagar ao fornecedor. Isso vai exigir um outro requisito que muitas empresas não têm essa cultura, mas têm de passar a ter, que é a questão da emissão do recibo, nos termos do regime jurídico das faturas e documento equivalente. O outro critério é o levantamento do sigilo bancário. Esse requisito tem que verificar. Sempre que o fisco achar necessário que para verificar aquela situação tem de se entregar ou tem de se verificar as contas, obrigatoriamente não pode haver... Mas, doutora Dilson, vou recuar aqui um bocadinho. Uma das condições para estar no ambiente IVA é precisamente o software de faturação. Certo. O software de faturação, os que se conhecem no mercado, imitam uma fatura e imitam um recibo. Sim. Por isso, aqui a condição, olha, terão que ser vigiado o problema dos recibos, se calhar não se colocou. O que é que acontece? Só para adiantar aqui um ponto que é de acordo com o regime jurídico das faturas. Existem alguns pressupostos no mercado que, na realidade, não há respaldo legal. O que está-se a procurar fazer não é pegar um novo termo e implementar no mercado. Estamos a fazer o inverso. O que está no mercado, torná-lo legal. Como, por exemplo, há uma outra forma de recibo que hoje existe, é a fatura com carimbo de pago. Se olharmos o atual regime jurídico das faturas, ele é obrigado mesmo a emitir um recibo mesmo com carimbo de pago. Porque o carimbo de pago, no regime atual das faturas, não significa pagamento. O pagamento tem que emitir mesmo um recibo. O que está-se a fazer é, fatura com carimbo de pago, está-se a arrastar a nível da nova proposta das faturas. Como também a questão da venda de dinheiro. A venda de dinheiro é o ponto de pagamento. Se olharmos no respaldo legal, não, tem que ser mesmo fatura e o recibo. Mas isso são situações que
não existe, mas está-se a colocar agora no regime das faturas. O outro também é fatura barra recibo. Está-se a procurar também arrastar isto a nível legal, porque existem muitas empresas que emitem fatura, mas não emitem recibo. É aquele momento em que o cliente diga, já paguei, ou às vezes manda um e-mail a dizer, já paguei, já liguei, já paguei, ou vai só verificar no seu extrato bancário, já paguei, ou o carimbo de pago. Não, o rigor é mesmo o recibo. Então isso é uma cultura. Muitos têm, sim, com certeza, que eu a partir do sistema, mas muitos não têm essa cultura, não emitem o recibo porque já tem a confirmação que o dinheiro já está nas contas. Então não há essa necessidade, porque já confirmou o meu cliente que o dinheiro já está, então não preciso emitir a fatura. Só que o que no regime de caixa que estamos a procurar é quebrar esta situação. Tem mesmo que se emitir o recibo para verificação, porque também a emissão do recibo vai fazer com que não se vai muito nas contas bancárias, porque para a confirmação, se você não emite o recibo, vai ter que se quebrar a questão do sigilo bancário. Então essa é uma das situações a nível do regime de caixa. Quanto ao regime especial das agências de viagens e bens de segunda mão, também tem isto bem contemplado? A princípio isso está no regime geral, ou seja, a proposta que se tem atualmente é a generalidade, porque mesmo as agências de viagens adquirem determinados serviços, determinados bens, na altura de liquidar vão acabar por recuperar tudo. Ou seja, numa fatura de uma agência de viagem tem determinados serviços que terá IVA. Então, na altura da formação do preço no seu cliente, o que vai se propor é uma norma que vai proibir de que na altura da formação do preço é proibido incluir o IVA. Não se pode incluir o IVA na formação do preço, porque a empresa vai recuperar. Ou seja, o que acontece hoje no imposto de consumo é que as pessoas incluem na fatura para o consumidor final pagar, mas no IVA é diferente. Não pode incluir. Por quê? Porque ele vai recuperar na altura de entregar ao Estado. Então só pode incluir IVA na fatura final que vai passar ao seu cliente. Mas também está salvaguardado aqui, por exemplo, no caso dos bilhetes de passagem. Os bilhetes de passagem, por exemplo, falamos aqui a viagem internacional, que aplica-se o critério do princípio do destino. Qual é o destino? É para fora. Então aqui tem a questão da isenção. Então, pelo menos não se coloca aqui o estar onerado o bilhete de passagem na agência de viagem, porque aplica sempre o princípio do destino, que é da isenção. Então, o que onera de facto uma fatura da agência de viagem é o bilhete de passagem. Então, quanto a essa situação, pelo menos está salvaguardado. Doutora Dilson, existem muitas empresas em Angola que o cliente principal é o Estado. E o Estado tem um problema gravíssimo em cumprir com as suas obrigações, não que toca a pagamentos aos seus fornecedores. Sim. A estes também lhes vão tirar a possibilidade de usarem o regime de caixa? Ok. Relativamente ao Estado, nós temos uma proposta que está na lei, que podem verificar muito bem. Há uma filosofia que existe hoje no imposto de consumo, que é no setor petrolífero, que é o cativo do imposto. Ou seja, quem presta serviço ao setor petrolífero e tem imposto de consumo, o setor petrolífero cativa. Quem a obrigatoriedade como sujeito de direito é o setor petrolífero. Ele é que tem que entregar ao Estado. Simplesmente cabe ao setor petrolífero de entregar só os serviços. Essa filosofia, como nós conhecemos a nossa realidade, principalmente na questão do Estado, nós vamos arrastar, além do setor petrolífero, mais uns 5 setores, que é o Estado, que atualmente acontece, porque quem presta serviço ao Estado inclui imposto de consumo na fatura, o Estado cativa atualmente. Então isso vai se arrastar a nível do IVA para salvaguardar a questão da tesouraria, da relação quem tem com o Estado. E vamos incluir mais em outros setores, como, além do petrolífero e seguradora, vamos incluir a banca, operadoras de telecomunicações, seguradoras e diamantíferas. Estas vão ter a possibilidade de, obrigatoriamente, de fazer o cativo do imposto. Ou seja, a obrigatoriedade de entregar ao IVA é destas entidades que estão concentradas, que não são muitas, face ao prestador de serviço. Pelo menos quando o serviço for prestado por essas entidades, a questão do regime de caixa fica salvaguardada quando a prestação de serviço é desses setores. A responsabilidade é deles. É desses setores, exatamente. Esses setores, praticamente, o prestador de serviço tem a obrigação de fazer o reporte, a comunicação da informação.
para que o próprio sistema possa garantir o registro e o cruzamento da informação, faça aquilo que esses setores que cativam vão também ter as suas obrigações declarativas dos bens adquiridos. Pereira Mendonça. Muito obrigado, Cristina. Regime de caixa. Para a questão do regime de caixa, eu pessoalmente concordo, e aqui o meu colega Ferreirinha levantou uma questão, uma preocupação de algumas atividades podiam estar neste regime, porque hoje as empresas têm um problema da liquidez, tem problema de tesouraria e o regime de caixa viria resolver este problema. O Dr. Adilson apresentou a questão da relação que vai haver entre a empresa e o Estado, e haverá aqui o conceito do cativo do próprio imposto. Eu queria também aqui só fazer uma reflexão, deixar deixa que o Estado não deve só estar preocupado em arrecadar receita de forma mais cedo. Deve estar também, e aqui quando eu falo arrecadar a receita imediata, muitas das vezes alarga os prazos de pagamento. As empresas hoje fazem planeamento do ponto de vista dos prazos médios de recebimento e os prazos médios de pagamento aos seus fornecedores. Então, o Estado também podia fazer essa reflexão e essa questão do regime de caixa pudesse ser extensivo para algumas atividades que o meu colega aqui levantou. A questão das agências de viagem, também fico satisfeito, e isso vai fazer parte da própria norma. Eu estou preocupado com o turismo, e seria bom que esta norma pudesse também ver a questão do turismo, porque há muitos estrangeiros que querem fazer turismo lá fora e esses custos com certeza podem encarecer se não for contemplado esta situação. Será que o IVA não pode ser aproveitado para muleta oportuna para corrigir a forma que estamos a fazer política fiscal do país? E já agora, o que se deve fazer para que o IVA esteja harmonizado com a nova lei do investimento? Silvestre Francisco. Bom, primeiro eu gostava também de falar um pouquinho sobre o regime de caixa. Eu acho uma situação passiva, porque o reconhecimento passivo não se refere só na presença da obrigação presente, bem como também na probabilidade de existir um ex-fluxo, ou seja, benefício econômico, pagamento. Então é uma situação passiva e fico feliz ao ouvir o Adilson falar que de facto também é passivo, têm isso já consigo, está bem fundamentado. Agora, a questão do IVA, eu tenho dito que o sucesso dos impostos não depende da questão de ajuste e outras questões também referentes às medidas a implementar, mas depende de analisarmos a tendência a termos nova lei fiscal e depois também um estudo aprofundado relativamente à educação fiscal. Se repararmos hoje, temos verificado que o sujeito passivo presente, os contribuintes atuais, estão insatisfeitos com essas medidas, com esse ajustamento, e vão transferindo também esse clima de insatisfação para os sujeitos passivos futuros. Temos que estar preocupados com isto, a cautelar tudo isto. Agora, a questão do IVA. IVA é valia para muitos países, dá maior arrecadação, e o Estado, nós já sabemos que tem como objetivo arrecadar, mas para o cofre isso de facto é positivo, é uma vantagem para o Estado. Mas não é positivo quando não se analisa aqueles que vão dar essa contribuição. É dali que eu penso que o IVA, na minha opinião, pode até ser ainda atrasado para que nos preparemos melhor. Temos que olhar também a preparação naqueles que serão os contribuintes do IVA. As pessoas nessa altura estão desprevenidas. Faltam poucos meses para a implementação deste IVA do ponto de vista gradual. E não sei o que é que está já na base de estudo para mobilização, sensibilização, informação sobre vantagens do IVA. Os contribuintes precisam ter nota disso e há muita gente que não sabe até o que é imposto. Antes IVA, primeiro saber o que é imposto, qual é a vantagem do imposto. Depois então explica também sobre o IVA. Agora, a experiência de outros países tem estado alinhado com essa lei dos investimentos, tem surtido, de facto, grande vantagem em termos de produtividade interna. E nós também estamos otimistas na produtividade interna, só que temos que acautelar algumas medidas que estão a ser transportadas no IVA, que podem, de facto, gerar asfixiação naquilo que já têm os empresários. Eu tenho dito que os empresários têm ficado canhenche, porque cada taxa do imposto tem quase o peso de um manguito. E nós temos que acautelar essa situação. Então, eu penso que esse é o estudo aprofundado que temos que fazer, analisar. E eu falo como cidadão ou consumidor. Eu sinto na pele, por isso essa é a voz de quem consome, quem vai suportar o valor do IVA, sinto na pele as taxas que já existem noutros impostos. Agora, esse IVA tem que estar calculado devido ao nível da carga tributária que já temos. Eu falei do Lesoto, nos países mais pobres, falei do Kuwait também, cujo nível da carga tributária está muito diminuído. Agora, podemos sim pagar o IVA desde que se confirme a transparência e a justiça fiscal e o cumprimento dos princípios que têm o imposto.
imposto. Pronto, ficamos aqui com a sua justiça fiscal. Alberto Ferreirinha, é o grande momento para nos organizarmos no que toca à política fiscal no país? Sim, nós já nos temos vindo a organizar porque a reforma tributária iniciada pela AGT e muito bem, tem feito esse caminho bom, que é de salutar, esse trabalho que tem sido feito pela AGT, e os contribuintes têm vindo a melhorar o seu comportamento e os contabilistas também têm vindo a melhorar a sua performance profissional e a Ordem está a fazer esse trabalho também muito bem feito, mas agora precisamos só de aperfeiçoar aqui, através de um encontro de conhecimentos e de partilha de informações, conseguirmos afinar aqui um novo imposto, que é este IVA, que é muito melhor que o imposto de consumo, é muito mais vantajoso, é um bom imposto, mas precisamos só de afinar tecnicamente e em termos de justiça fiscal aqui, porque também, há pouco disseste, o investimento externo. Um investidor externo olha para os países, a primeira coisa que pergunta é se é fácil instalar negócios a partir da burocracia, se é fácil fazer ambiente de negócios no país e também olha para as taxas do imposto. E se a taxa do imposto for, e ele conhece as taxas do imposto, o investidor vai procurar nos países onde é que estão as taxas de imposto. Se vir que em Angola não há uma taxa de imposto suficientemente atrativa, pode deslocar o investimento para outros lugares. E temos que ter também cautela com esse aspecto da taxa e do investimento externo. Com isso. Pois é, Pereira Mendonça, a questão a saber é se até onde qualquer gradualismo, como se vai fixando na implementação do IVA, não afetará negativamente a oportunidade do desenvolvimento da contabilidade e profissionais, mesmo do ensino em Angola. Na verdade, este novo imposto vai criar novos desafios para qualquer profissional e para os contabilistas também vai criar um desafio e também com o próprio ensino do próprio imposto. Podemos aqui ver desde a sua mecânica da contabilização. É necessário que os profissionais de contabilidade estejam dotados dessas ferramentas, dessa mecânica para podermos operacionalizar bem o próprio IVA. Podemos começar aqui também a questão do próprio ensino. É necessário que as pessoas se preocupem em aprender e ter esse conceito dos impostos, e aqui em particular o próprio IVA. Temos o exemplo do Brasil. O Brasil começa a ensinar às crianças desde a tenra idade sobre alguns conceitos fiscal. E aqui com o próprio IVA é mais um desafio, porque todos nós no final vamos aprender novas temáticas, novos conceitos. Estamos a falar o conceito da neutralidade, anestesia fiscal, o valor acrescentado. Estes todos os conceitos com certeza vão ser introduzidos na cadeia do ensino e há sim essa necessidade dos profissionais poderem estar potencializados. Então vejo aqui que o próprio IVA vai criar aqui um desafio para todos os profissionais. E a Ordem dos Contabilistas, e disse aqui também o Dr. Adilson, existe esse plano de formação para os profissionais. A Ordem também está preocupado com essa situação e nós no dia a dia temos estado preocupados em aprender novos conceitos relativamente a esse imposto. Então eu vejo que vai sim criar mais um background para os profissionais com a implementação desse próprio imposto. Dr. Adilson, é mesmo a fechar, quais são as recomendações que quer deixar? O que se recomenda é, na parte da Ordem dos Contabilistas, o que se recomenda é, para além de especificar aquilo que se não se quer, mas que possa propor mesmo a norma que se quer, para que não possa dizer, não, a AGT nós propusemos, o grupo técnico não levou em conta, não. Para nós levar em conta, nós precisamos da fundamentação. Aí tem a proposta, então tem que haver fundamentação para que pelo menos quando nós estivermos a discutir na Assembleia com os seus deputados, nós temos que justificar aquela posição que a Ordem deu, porque a contribuição, seja da Ordem ou de qualquer associação ou de qualquer profissional individual, nós vamos ter que justificar a posição desta contribuição. Não será aquela pessoa que vai justificar, mas nós, grupo técnico, mas para nós justificar, nós temos que estar confortáveis
confortáveis com aquela norma para poder justificar aos senhores deputados para que possa permanecer e temos um IVA para todos. Ficaram aqui as recomendações do Dr. Adilson, que é o coordenador do Grupo Técnico da Implementação do IVA em Angola, a representar muito bem a AGT e o Ministério das Finanças. Dr. Adilson, nosso muito obrigada por estas 2 edições a falarmos do IVA. Esperamos contar consigo quando todas essas propostas estiverem reunidas, quando tivermos mais dados novos, boas contribuições para os nossos ouvintes estarem a par e passo deste que é o projeto de implementação do IVA em Angola. A AGT agradece pelo convite e qualquer outro convite estamos disponíveis para esclarecer aquilo que for possível e necessário. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença e toda essa disponibilidade. Alberto Ferreirinha, eu coordenador adjunto junto da OCPCA, nosso muito obrigada por essa passagem aqui no Contas na Hora e já sabe, as portas estão abertas. Muito obrigado, Cristina, muito obrigado aos colegas, ao Silvestre, ao Pereira e ao Adilson Sequeira. É uma honra tê-lo aqui connosco. Silvestre Francisco, consultor fiscal da Confederação de Empresários de Angola, o nosso muito obrigada por essa passagem aqui no Contas na Hora. Muito obrigado, Cristina. A Confederação agradece. E por último aqui o Pereira Mendonça, muito obrigada por essa passagem aqui, os seus números sempre aqui a desfilar em grande estilo e é isso que a classe gosta de ouvir falar de números. Muito obrigada e contamos consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Cristina, e aqui agradecer os meus colegas do painel. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim da 44ª edição do Contas na Hora. Terminamos com as grandes recomendações do Dr. Adilson, que pede então a todas as associações, ordens, grupos de trabalho que estão a tecer considerações, a contribuírem para a implementação do IVA em Angola, que não deixem de o fazer, continuem a mandar as contribuições devidamente fundamentadas, porque é isso que se quer, um IVA aprovado em Angola com a contribuição a nível nacional e não só. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.